Olá, aqui é o professor Cristiano e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do advogado ter foco. Muito já foi se falado sobre a questão do foco, mas é sempre importante reafirmar essa característica importante do advogado que busca o sucesso, que é a questão do foco. Se você tem dificuldade no foco, no dia a dia do seu trabalho, no seu escritório de advocacia, fique até o final desse vídeo, por esse vídeo é para você. Vamos lá, a questão do advogado, né? O advogado tem um trabalho extremamente intelectual, né? Quando eu sento na frente do meu computador para fazer uma petição, né? Eu entro praticamente num estado de flow, né? Tudo que estiver acontecendo ao redor, eu fico totalmente desconectado. O meu foco é total naquilo que estou fazendo, porque exige o trabalho intelectual. Quando o advogado começa a desenvolver uma petição, ele, no linguajar bem popular, né? Ele descarrega todo o seu conhecimento técnico naquele trabalho que está sendo feito naquele momento. Muitas vezes ele vai fazer uma pesquisa, mas ele está focado naquilo. E às vezes toca uma notificaçãozinha de celular, uma chamada do telefone, um lembrete de um e-mail, tudo isso perde a capacidade de foco do advogado, atrapalha a capacidade de foco do advogado e, consequentemente, o trabalho do advogado, o trabalho intelectual do advogado não será mais o mesmo. Então é importante a gente reafirmar que o trabalho do advogado é um trabalho extremamente intelectual e exige a questão do foco. A petição do advogado é uma verdadeira obra de arte. Assim como o pintor está isolado na natureza, pintando o seu quadro, focado naquele teu trabalho, na tua obra de arte daquele momento, a petição do advogado também é sua obra de arte. Exige que ele tenha foco, centrado naquilo e se desligue, se desconecte tudo ao seu redor, né? Entre em verdadeiro estado de flow, ou seja, focado naquilo que ele esteja fazendo. Eu cito o exemplo aqui do navio que erra a sua rota em 1 grau. Vamos dizer que o navio, no seu porto, está saindo aqui do Porto de Santos, por exemplo, com destino para a Europa. Se ele, na hora de traçar a sua rota ali, de traçar o seu foco, o seu destino, se ele errar 1 grau, com certeza ele não vai chegar no destino final que está traçado. Então o advogado, ele tem que ter foco, ele não pode errar 1 grau. Se ele muitas vezes errar 1 grau na saída, no começo da petição, automaticamente o trabalho no final não será o mesmo, ele não vai ter o mesmo objetivo, né? Então, da mesma forma que o navio não pode errar 1 grau na sua rota, o advogado também não pode, e para isso exige a questão do foco, né? E aí, eu quero citar um livro, né? Tá aqui em um dos cantos aqui da tela, um livro extremamente importante, né? Eu sempre falo que o advogado ele não tem que ter só conhecimento técnico na área do direito. O advogado tem que ter uma visão geral de mundo. É importante o advogado ter uma noção de empreendedorismo, de liderança, de economia, de filosofia, de política. O advogado tem que ler um pouco de tudo. E um dos livros que eu recomendo que o advogado leia, né, que inclusive é o livro que está fundamentando esse vídeo de hoje, que é um livro chamado A Única Coisa, que eu recomendo que você, advogado, leia, para você entender essa questão, essa filosofia do foco, né? Inclusive no livro, cita a questão do poder dos dominós, da única força, da única força centrada em busca de um objetivo comum, né? Inclusive, o vídeo está aqui agora. Se você observou o vídeo, você pode ter a imagem daquele esforço concentrado numa única coisa. Se você vê, a primeira peça desse jogo de dominó é uma peça pequena. Toda peça posterior a ela é uma peça 50% maior. E você viu o esforço que deu de uma pequena peça pequena, né, inicial, no esforço concentrado e o tamanho da última peça de dominó. Compare isso à sua atitude diária, né? Um esforço concentrado numa única ação, diariamente, repetidamente, concentrado numa única coisa, com certeza a peça maior, o resultado lá na frente será muito maior. Então é importante você ter um esforço concentrado, seguindo esse exemplo aí dos dominós, né? Cada peça derrubada do dominó, cada peça derrubada do dominó é 50% maior a peça anterior. Imagine você, se você focar numa única coisa, por exemplo, no teu escritório, olha, no meu caso do meu escritório,
Eu cito o exemplo de direito de família. Todo dia eu coloco algum conteúdo na rede social de direito de família. Todo dia eu falo nas minhas redes, falo com meus clientes sobre direito de família. Há um esforço concentrado numa única coisa, direito civil, direito de família. Né? Isso tem um processo, tem um efeito dominó constante e crescente. A cada dia o meu escritório cresce nesse efeito, porque tem um efeito focado numa única coisa, né? Na questão do direito de família. Como eu sempre venho falando aqui, eu recomendo que você, principalmente se você for um advogado que esteja começando agora, que você seja especialista e tenha foco numa única coisa. O advogado generalista é humanamente impossível ele ter o conhecimento, dominar a área de direito de família, direito penal, direito tributário e direito previdenciário. Não tem como, né? O esforço tem que ser centrado numa única coisa, né? Da mesma forma com aí o efeito dos dominós. O foco pode trazer resultados extraordinários para a tua vida e para o teu escritório. Se você todo dia falar de uma única coisa, todo dia postar uma única coisa, falar aos seus clientes sobre um único processo, uma única forma de atuar, que no meu caso, por exemplo, é o direito de família. É um esforço concentrado, né? E eu percebo diariamente esse retorno no meu escritório. E no seu escritório também pode ser a mesma coisa. Um esforço concentrado, focado numa única coisa, com certeza trará efeitos, resultados extraordinários, não só para a tua vida, mas também para a tua equipe de advogados e para o teu escritório. Perder o foco prejudica muito, né? Voltando à questão do trabalho intelectual do advogado, está centrado ali, focado, fazendo uma petição, né? Desenvolvendo um raciocínio, aí vai lá, toca a mensagem do celular, que chegou uma nova mensagem de WhatsApp, ou um novo e-mail, né? Essas mensagens você tem que desconectar de todas elas. No meu caso, por exemplo, eu desconecto de todas as mensagens, todos os avisos de notificação do celular. E as pessoas ao meu redor já sabem que se algo for urgente e for necessário, elas ligam. Mandam uma mensagem de WhatsApp. Viu que eu demorei para responder, não estou respondendo, não estou online? Se é extremamente urgente, liga. Ligando eu vou atender. Mas existe um horário determinado para olhar os e-mails, horário determinado para olhar as mensagens de WhatsApp. Tudo isso tira o teu foco de concentração, né? As mensagens de celular e tira o teu foco de raciocínio. Uma outra questão são as oportunidades que a vida te oferece. Vamos citar um exemplo do teu escritório. O meu escritório é focado em direito de família, né? E o direito de família, vamos dizer assim, que é um quebra-cabeças azuis. No meio do caminho, aparece um cliente, ou aparece um outro colega advogado, uma pessoa de fora, te oferecendo uma oportunidade de um quebra-cabeça vermelho, ou seja, é uma cor totalmente diferente do teu foco, né? Do teu quebra-cabeça que é azul, né? O cara te oferece lá, olha, Cristiano, você é especialista em direito de família. Que tal a gente montar um escritório bonito lá na Avenida Tal sobre direito tributário? Olha, direito tributário é uma área promissora no futuro, né? Ou seja, é uma oportunidade totalmente diferente do que você dá teu foco, né? Totalmente diferente do teu quebra-cabeça que já está andando, né? Então, muito cuidado com essas oportunidades disfarçadas, né? O teu quebra-cabeça é azul, aparece uma peça vermelha, ela é linda, ela é atrativa, né? Mas diga não. Porque vai tirar o teu foco, vai tirar você do teu rumo que já vem construindo isso ao longo dos anos, né? Você tem que ter clareza nos seus objetivos, ter um plano de vida bem definido. Olha, o meu escritório vai focar nisso, né? A partir do momento que você foca em direito de família, parece uma série de outras coisas ao redor, divórcio, né? Pensão alimentícia, guarda, tem uma série de oportunidades que aparecem junto ao redor disso. Se você ter a clareza de objetivos, fica muito mais fácil você alcançar, né, um plano de vida definido. As peças, as atitudes do seu dia a dia, elas têm que se encaixar de acordo com o teu plano de vida, com o plano do teu escritório, com o plano da tua equipe. Não adianta você trazer um tributarista para o teu escritório se o trabalho do tributarista não se encaixar na sua área de direito de família, por exemplo, né? Excesso de objetivos dificulta você cumprir metas. Olha, eu quero ser um bom advogado na área de direito de família, tributário, previdenciário e criminal. Você não vai ser, né? Excesso de objetivos dificulta você cumprir as suas metas. É humanamente impossível você ser um especialista em direito penal, um especialista em previdenciário, especialista em direito de família, especialista em tributário. Não tem como. Mas esse excesso de objetivos te dificulta cumprir as metas. E manter o foco não é ficar bitolado naquilo só não, né?
É você não perder de vista os seus objetivos. O advogado, como eu venho falando aqui, ele tem que ter uma visão do todo para alcançar os seus objetivos. Agora, ter visão do todo não é perder o objetivo, não é perder o foco naquilo que você conhece, né? Naquilo que você está centrado. Priorizar os esforços. O advogado, dentro desse princípio do livro da única coisa, ele tem que priorizar os esforços, né? Pega novamente lá o exemplo dos dominós. Esforços concentrados, priorizados, uma única peça pequena, a peça seguinte 50% maior, com os esforços centrados, priorizados. E você precisa, no seu escritório de advocacia, né, já que está chegando aí o ano de 2019, né, buscar qual a sua única coisa, qual é o teu foco de atuação, né? Qual é o teu objetivo. Você precisa ter bem claro qual a sua única coisa e alinhar os seus objetivos. Vou citar um exemplo meu aqui do meu dia a dia, né? Nem tudo que te dá prazer te faz bem. Isso é claro, né? Tem muitas coisas que a gente faz, aquilo dá um prazer absurdo, mas não faz bem. Vou lembrar de um exemplo de um professor da faculdade. Uma vez o professor na faculdade falou, olha, o cidadão que usa cocaína, que vende, que trafica, ganha dinheiro com isso, aquilo dá um prazer para ele, mas não faz bem. Muitas vezes aquilo que te dá prazer não faz bem. Eu tinha um prazer aqui na minha cidade, que era atuar num programa de rádio. Aquilo para mim era prazeroso, era gostoso. Às 2 horas de manhã. Era satisfatório entregar esse conteúdo. Só que não era somente às 2 horas. Era praticamente 4 horas toda manhã, porque eu tinha que me preparar 1 hora antes, às 2 horas de programa e 1 hora depois, para reorganizar o dia seguinte, né? Tirava o meu foco, né? Tirava o meu esforço concentrado na única coisa. Tive que abrir mão. Aquilo não estava alinhado com as minhas prioridades futuras, né? O programa de rádio não estava alinhado com as minhas prioridades futuras. Então tive que abrir mão. Era uma peça vermelha num tabuleiro azul, né? Totalmente desconectada, não estava alinhado, né? Era uma tarefa totalmente isolada, fora do meu projeto. Isso dividia as minhas energias, me fazia perder o foco, né? Então, dividir energia é muito ruim. Então, cuidado se você está dividindo a sua energia aí na área tributária, na área penal, na área previdenciária, na área civil, que não dá. Se você estiver estudando para concurso, beleza, um pouquinho de todo o conteúdo todos os dias para você passar no concurso. Agora, se você decidiu ser um advogado especialista numa determinada área, dividir a tarefa em estudando várias áreas é perder o foco. Citando aí a questão do foco, voltando aí ao exemplo de livros, acho que queria citar um outro livro que é importante, tá? E esse livro vai aparecer em algum canto aqui da tela, que é O Poder do Hábito, que é do Charles Duhigg, né? Esse livro fala de você fazer todos os dias a mesma coisa até dar certo, criar hábitos, né? Criar hábitos positivos na sua vida. Aliás, as pessoas não escolhem os seus futuros. As pessoas escolhem os seus hábitos e hábitos determinam o seu sucesso, né? E um hábito é algo que tem que ser construído diariamente. Não é ir num dia na academia que você vai ser o mais musculoso da academia. Tem que ir todos os dias. Da mesma forma, o advogado tem que criar o hábito de estudar todos os dias na sua área determinada, na sua área específica, alinhando os seus objetivos, alinhando as suas ações em busca de uma única coisa, né? Ou seja, o que pode ser essa única coisa? Formar uma boa equipe, ter uma autoridade, criar a sua autoridade numa determinada área, como eu criei na área de direito de família, na região onde atuo, né? Todos os dias eu toco nessa única coisa. É como tocar o dominó. Todo dia numa única coisa, que é direito de família, direito de família, direito de família. Uma vez ou outra eu ponho um conteúdo, olha, esse conteúdo é importante, né, para as pessoas que me seguem numa área fora, né, eu coloco um conteúdo uma vez ou outra a título de informação, mas todo dia o toque é numa única coisa. Eu alinhei os meus objetivos em prol dessa única coisa, né, formando a minha equipe, construindo a minha autoridade, né, deixando de lado tudo aquilo que rouba o meu tempo. A rádio era um exemplo desse. Era um prazer? Era. Era gostoso? Era. Mas roubava, furtava o meu tempo. E tempo não tem como você voltar. Eram 4 horas por dia que eu hoje me dedico às minhas aulas, ao grupo de mentoria, às informações lá do grupo de WhatsApp, né, ao meu dia a dia no escritório, às aulas na faculdade. É a minha única coisa, né? Abrir mão de coisas que te roubam o tempo, né? Deixar de lado essas coisas. E dizer não a multitarefas. Eu conheço muitos alunos que querem, advogados, querem dominar todas as áreas. Isso é humanamente impossível. É humanamente impossível você ser um advogado multitarefas, generalista e dominar todas as áreas. Seja especialista. Um cara multitarefa, um advogado generalista, ele acaba sendo mediano. E mediano tem um monte aí pela rua, né? Você quer ser um advogado mediano? Você quer ser um advogado como vários outros na rua aí, que existem muitos advogados, milhões de advogados no Brasil, lutando para sobreviver. Eu acho que a advocacia, a carteira da OAB, ela exige
um retorno maior, né? E advogado mediano tem um monte. E aquele cara que é generalista, que tem várias ações, multitarefas, ele vai ser um advogado mediano, né? É mais do mesmo, não tem retorno financeiro para no final do dia poder levar a família para ir num bom restaurante, fazer uma viagem, ter a tranquilidade pelo menos de poder alimentar a família, né? E aí a gente faz uma seguinte pergunta, finalizando aí esse vídeo. Você, multitarefas, é líder de um exército de anões. O que é melhor? Ser um cara multitarefa, sem ter foco numa única coisa? Ser líder de um exército de anões ou ser líder de um grande gigante, focado, guerreiro, né? Com um escritório lucrativo, uma frente única, né? Especialista, focado na construção diária do seu escritório junto com a sua equipe, construindo a sua autoridade, com reconhecimento, né? E aí fala, pô, mas professor, como é que eu vou escolher a minha única coisa? Se você listar de cada 10 coisas que você faz no dia, com certeza, 80% delas você pode eliminar, né? Existe um princípio que é o princípio de Pareto, 80-20, foque no 20% das coisas que te dão retorno, né? Você já vai abrir mão de uma série de coisas, né? E para terminar novamente, lembrando, né, que as pessoas não escolhem os seus futuros, o advogado não escolhe o seu futuro, o advogado escolhe os seus hábitos. E os bons hábitos do advogado, como centrado, focado, né, numa única coisa, os bons hábitos vão construir o sucesso desse advogado no futuro, né? Hábito é ter foco numa única coisa, abrir mão de ser multitarefas e ser generalista, querer fazer tudo ao mesmo tempo, que não dá, né? Você tendo focado numa única coisa, você acaba tendo tempo para sua família, para o lazer, para meditar e uma série de outras coisas, né? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um vídeo um pouco maior, mas acho que é importante a gente falar da questão do foco, de ser centrado numa única coisa, né? Aqui abaixo está o link da nossa lista VIP, tem o link também das nossas outras redes sociais. Se você ainda não está na lista VIP, se inscreva lá, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para quando o vídeo novo chegar, você ser informado. Espero que você tenha um ano de 2019 muito focado e que você realmente possa construir uma advocacia de sucesso e, acima de tudo, trazer tranquilidade para a tua família. Grande abraço.